Então vamos lá. Como que a clorofila está organizada no cloroplasto? Primeiro, dentro do cloroplasto, nos tilacoides, lembra? O que era tilacoide? Lamela, grânum, grana, todo o conjunto de membranas do cloroplasto, tá? Eu vou ter os pigmentos que vão ser chamados de complexo antena. Por que complexo antena? O complexo antena é uma série de pigmentos fotossintéticos entre carotenos, clorofilas e uma central, tá? Que eu vou chamar de centro de reação, que é uma molécula de clorofila especial. É como se a gente tivesse uma sala cheia de espelhos, esses espelhos refletissem os raios solares para um centro, tá? Então vou ter uma sala cheia de espelhos, cada espelho desse é um pigmento fotossintético que vai refletir a luz para o centro da sala, esse centro de reação, tá? Então, ó, em cada complexo antena, a energia luminosa é captada e transferido para um par especial de clorofila A, o chamado centro de reação. Então, quando eu falar para vocês o que é um fotossistema, vocês vão entender que é um complexo antena mais um centro de reação, tá? Esses fotossistemas eu vou classificá-los em fotossistema 1 e fotossistema 2, tá? O 1 e o 2 não reflete a importância ou a ordem que eles aparecem na fotossíntese. Reflete somente a ordem que eles foram descobertos, tá? O fotossistema 1, a clorofila A dele, clorofila A especial, eu vou chamar de P700, porque ela reage melhor a um comprimento de onda de 700 nanômetros. Enquanto que no fotossistema 2, a minha clorofila especial, clorofila A, chamada de P680, porque ela reage melhor a um comprimento de onda de luz de 680 nanômetros, tá? Então, quando eu olhar para a membrana, é mais ou menos isso que eu vou enxergar. Ok? Então, por exemplo, pensa assim, ó. Eu tenho um cloroplasto, eu tenho as lamelas aqui do cloroplasto, eu tenho os grânum e grana, tá? Aí eu vou pegar um pedacinho e vou ampliar. Aí eu vou pensar aqui que tem lá a minha moedinha, ok? Ao longo dessa moedinha eu tenho várias partículas. Essas partículas aqui eu vou chamar de fotossistemas. Cada um desses é um fotossistema. E se eu pegar um fotossistema desse e ampliar, é isso que você vai ver, tá? Então você está vendo o quê? Você está vendo uma membrana lipoproteica, uma bicamada de fosfolipídio, que não é a membrana plasmática, são as membranas internas, o que eu chamo de tilacoide, e lá dentro um monte de moléculazinha, carotenoides e clorofila, carotenoides e clorofila, carotenoides e clorofila, tá? E aqui no meio, o chamado centro de reação, que é a molécula de clorofila especial chamada de P700 ou P680, vai depender do fotossistema que eu estou tratando, beleza? Depois eu vou explicar como que esse processo vai acontecer, tá? Aqui eu tenho uma outra visão do complexo antena com o centro de reação. Então, ó, isso aqui é a membrana bicamada de fosfolipídios do tilacoide. Essa estrutura chama-se fotossistema. Isso aqui é o complexo antena. Isso aqui é o centro de reação. Essa é a molécula especial de clorofila A, P680 ou P700, dependendo do fotossistema. Beleza? Então tá. Aí a gente vai falar das etapas da fotossíntese agora. Vamos lembrar o seguinte. Na fotossíntese eu vou trabalhar com duas etapas. Na respiração eu trabalhei com 3 etapas. Eu trabalhei com a glicólise, com o ciclo de Krebs e com a cadeia
transportadora de elétrons. Na fotossíntese, eu vou trabalhar eu vou trabalhar com a fase clara, e a fase escura. Ok? Fase clara também chamada de fase fotoquímica. Por quê? Porque é a fase que ocorre dependente da luz. Ok? Também chamada de reações de claro. Há necessidade de luz para ocorrer. Então, sempre assim. Fase clara depende da luz. Fase clara ocorre durante o dia. Fase clara ocorre enquanto tem luz. Porque à noite, gente, também tem fotossíntese se tiver luz. Se tivesse uma planta aqui iluminada com isso aqui, ela estava fazendo fotossíntese. É claro que é menos intensa do que a luz do sol, porque isso também é energia, tá? Então ela também pode excitar a clorofila, mas com menos intensidade. A etapa química é a etapa de escuro. Escuro não quer dizer que ela tem que acontecer de noite, tá? Ela não precisa da luz, mas ela precisa dos produtos da fase clara. Então é quase que dependente, na verdade ela é dependente, tá? Então pensa assim, fase clara depende da luz, fase escura depende dos produtos da fase clara. Se eu não tiver luz, eu não tenho fase clara. Se eu não tiver fase clara, eu não tenho fase escura. Tudo bem? Então não é fase clara durante o dia, fase escura durante a noite. Não. É fase clara durante o dia e fase escura, enquanto tiver produtos da fase clara. Se a luz parar, a fase clara para. Enquanto tiver alguns produtos ali, alguns segundos depois, eu tenho fase escura. Depois eu não tenho mais. Tá? Então, ó, fase clara ocorre na presença da luz, fase escura ocorre enquanto houver os produtos da fase clara, como eu acabei de falar. Tá? Esse resuminho aqui, gente, é fantástico, tá? É muito, muito simples. Claro que tem muito mais coisa do que isso, a gente vai falar nisso, tá? Mas ele vai te salvar. Se você precisar, às vezes, de uma emergência, aprender a fazer esse resuminho em 1 minuto, você consegue se salvar na fotossíntese. Então, ó, resumindo, você vai botar um quadrado de um lado, um quadrado de outro lado, tá? Nesse primeiro quadrado você vai escrever fase clara, tilacoide. Você pode escrever também clorofila, tá? Nesse aqui você vai escrever fase escura. Escuro. Estroma. Ok? Então você já sabe onde é que ocorre a fase clara, onde é que ocorre a fase escura. Aí você vai fazer o quê? Aqui, ó. Entra. Sai. O que entra na fase clara de mais importante? Entra água. Tá? Essa água vai ser quebrada porque aqui vai ter luz. A luz vai participar diretamente da fase clara. Essa água vai ser quebrada. Esse oxigênio vai sair daqui, O2. E o hidrogênio e o hidrogênio da água vai sair carregado por uma molécula de NAD da planta que leva o hidrogênio, NADPH, ou NADPH2, transportador de hidrogênio, tá? Ainda vai ter lá naquela fase clara, aquele monte de membrana com aquela oxidação, a produção de ATP. Então, quais são os produtos da fase clara? NADPH e ATP. E a fase escura? Quem vai entrar na fase escura? O gás carbônico. O gás carbônico vai pegar o hidrogênio que o NAD está trazendo e vai formar aqui, e vai formar C6H12O6, ou seja, carbono, carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E nisso vai sair a molécula de água também. Este ATP despeja a energia dele na fase escura e volta na forma de ADP mais P. Esse NADPH despeja os elétrons e hidrogênios dele na fase escura e volta
como NADP+. Oxidado, pronto para transportar mais elétrons. Então, se você aprende a fazer esse resuminho aqui, gente, já vai te ajudar muito na resolução de qualquer questão que fala sobre fotossíntese, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. A etapa fotoquímica ou etapa de claro. Eu vou ter dois processos relacionados. Uma chama-se fotofosforilação e fotólise da água. Fotofosforilação, a palavra fosforilação é acrescentar fosfato, tá? Então, toda vez que você encontrar essa palavra, fosforilação, significa que vai haver formação tá? Então, lá na respiração celular, acontecia o que a gente chama de fosforilação oxidativa, porque era uma formação de ATP baseada na oxidação de moléculas. O oxigênio oxidava o citocromo, que oxidava o citocromo, que oxidava o citocromo, que oxidava o NAD e o FAD, tá? Aqui eu vou ter a formação de ATP baseado na luz, fotofosforilação. Fotofosforilação, baseada na luz, porque eu estou na fase clara, ok? Então, ó, fotofosforilação é a adição de fosfato ao ADP, transformando em ATP na presença da luz. E fotólise da água é aquela reação contrária àquela da formação da água que aconteceu na respiração. Então, lembra? Na respiração, eu tinha a formação da água. Então, por exemplo, eram 4 hidrogênios, prótons que passavam pela ATP sintase vindo do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial. Eram 4 elétrons que foram transportados pelos citocromos em direção ao oxigênio e mais o oxigênio que provocou tudo isso, formando no final 2 moléculas de água. Isso é a etapa de formação da água que acontece na respiração celular aeróbica, tá? Agora, na fotossíntese, eu tenho a fotólise da água. Fotólise da água. Ó, lise da água na presença da luz. Isso aqui também é chamado de equação de Hill. Equação de Hill. Ok? Olha só, gente, é exatamente a mesma reação, só que ao contrário. 2 moléculas de água vão chegar até um cloroplasto. Na presença da luz, essas moléculas de água serão quebradas em 4 prótons de hidrogênio, 4 elétrons, mais uma molécula de oxigênio. Quando a gente, animal, quer quebrar água, o que acontece quando a gente quebra a molécula de água? O que se forma da quebra da molécula de água dentro de um animal? H+, mais OH. É isso que acontece, tá? Tanto quando a água participa dos fenômenos de síntese por desidratação e quebra por hidrólise, é assim que acontece. Você pega OH e hidrogênio, tira e forma água. Você pega água, quebra em OH e hidrogênio. Ali não. A equação de Hill é a formação do oxigênio pela quebra da molécula de água. Tudo bem? Ambos os processos estão relacionados aos fotossistemas. Beleza?